Numa cicloviagem, a distância percorrida ou a altimetria alcançada, para mim são quase que irrelevantes. O que eu realmente busco é uma boa história. Eu pedalei pelo litoral sul do Espírito Santo até Iriri, cerca de 110 quilômetros de Vitória. Lá, eu conheci a ceramista Gina Abreu, que além de gentilmente me hospedar em sua casa, me contou sua história e me apresentou seu belíssimo trabalho. Acompanhe comigo. Gina, obrigado por me dar esse tempo para a gente bater esse papo. Estou bem feliz com a recepção que eu tive aqui. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar te conhecendo e conhecendo um pouco do seu trabalho. Antes da gente falar do seu trabalho, eu queria conhecer um pouco mais da Gina. Quem é a Gina? Me fale um pouco de você. Eu sou Gina Abreu, mãe de 3 filhos homens, tenho 2 netas, sou aposentada e ceramista. Aposentada de quê? Em que você... Eu trabalhei em banco, quase 30 anos, me aposentei pelo banco. Começou a menina, sua mãe te levava lá pela mão. É bem assim, não. Mas foi uma trajetória bem legal, profissional. Mas eu sempre gostei de coisas, trabalhos manuais, de artesanato. E aí teve um momento que eu estava muito estressada, 3 filhos adolescentes que me deram muito trabalho, graças a Deus, saudáveis, né? E trabalhava muito no banco, né? E além de trabalhar no banco, eu era voluntária da ONG dos empregados desse banco. E aí era muito serviço, era muito problema, muita coisa na minha cabeça. E eu pirei, né? Tive um pico de pressão no trabalho, fui para o pronto-socorro, né, cardiológico, e o cardiologista falou para mim, ó, você tem que arranjar uma atividade física, fazer alguma coisa, diminuir as suas tarefas em 50%, que era quase impossível, né? E arranjar um hobby. Dos 3 conselhos que ele me deu, eu só consegui arranjar um hobby, porque diminuir minhas atividades e fazer atividade física eu não dei conta. E aí eu fiquei procurando, o que eu vou fazer? E eu e meu marido, a gente ficou pensando, né? E aí chegamos assim, vamos fazer cerâmica, porque ele também fez comigo, né? Entrou comigo. Isso, mas foi uma ideia, assim, que nessa procura, ou você... Como é que surgiu a ideia? Assim, porque na verdade, assim, eu não sou muito boa em desenho. E pintura também, tela, eu nunca tive esse interesse. E a gente conversando, que meu marido fez artes plásticas, ele falou assim, o que você acha da gente aprender cerâmica? Cerâmica é legal. Eu estou entendendo que ele já... Estou imaginando que ele já teve contato com a cerâmica na faculdade ou não necessariamente? Eu não sei, na verdade. Engraçado, é uma pergunta. Eu vou perguntar isso a ele. Só sei que surgiu essa ideia da cerâmica. Sim. E aí a gente começou a procurar. Eu comecei a procurar ateliê, né, em Vitória. Aí achei um e ligava e não conseguia falar com as pessoas e tal. Até que eu consegui a Águida Valentim, que é ali no Horto, né? Você é de Vitória? Eu sou de Cachoeira Itapemirim, cidade do Roberto Carlos, só ele que não Rubem sabe Braga. Disso, né? Deixa pra lá. Luz del Fuego. E aí eu fui para Vitória aos 18 anos, né? Vim tentar UFES, né? Mas eu sou de Cachoeiro, terrinha quente, né? Mas eu tô mais tempo em Vitória do que em Cachoeiro, né? E aí você me falou da Águida, é esse o nome dela? Aí eu procurei, liguei para o ateliê da Águida Valentim, né? O ofício do barro. E ela me recebeu super bem, falando, vem e tal. Fui conhecer o ateliê. E aí eu e meu marido começamos a fazer cerâmica com a Águida. E foi super legal, porque meu marido ficou um mês só.
Porque ele é bem preguiçosinho, não quer sair à noite. Mas eu, assim, me empolguei, fiquei empolgadíssima. Ele foi o canal, né, para te levar para lá. Isso. Né? Ele cumpriu a função dele, que foi te levar lá, né? Exatamente. E aí eu fiquei, eu acho que nem sei quantos anos, eu comecei em 2007, né? Acho que eu me aposentei em 2010, eu ainda estava nela, lá com a Águida, eu não tinha ateliê, eu ficava usando o ateliê dela também. E assim, nisso surgiu assim, uma amizade bacana, né? Minha amiga, incentivadora, foi bem legal esse trajeto. Aprendeu muito com ela. Muito, muito. E hoje você mantém contato com ela ainda? Sim. Você falou que é sua amiga, né? Mas assim, ela você, é minha amiga e a gente participa. Ela foi presidente da Associação de Ceramistas do Espírito Santo, a Ceramis. Ela foi presidente de várias gestões. Eu fui secretária também, né? A pergunta minha era reformulando a pergunta, se vocês têm praticado alguma atividade junto, né? Sim, sim, a gente faz parte dessa associação. Então a gente tem reuniões mensais, né? A gente tem projetos, a gente já fizemos muitos projetos, né? E vamos fazer muito mais. A Ceramis tem hoje, acho que uns 35 associados, um pouco mais. Mas já teve época de ter pouquíssimo, de ter 10, 12, e da gente trabalhar muito, né? Aliás, a Ceramis, ela existe por conta da Águida Valentim. E essa associação tem um pré-requisito, além de trabalhar com a cerâmica, mas você tem que ter um nível, como é que funciona? Além de ser ceramista, você tem que... Porque passa por uma triagem, a pessoa que faz cerâmica já há algum tempo, que tem um trabalho diferenciado e que goste de realmente e que principalmente saiba o que é um coletivo. Porque uma pessoa que é individualista, ela não se encaixa numa associação. Porque numa associação a gente não pode pensar no individual, a gente tem que pensar no coletivo. É lógico que cada um tem o seu ateliê, tem o seu trabalho e é uma pessoa única, individual. Mas quando você entra para uma associação, você tem que mudar o seu pensamento, você tem que pensar no coletivo, né? E vamos focar no seu trabalho agora. Tem algum tipo de trabalho que você gosta mais e que você não se identifica muito dentro da cerâmica? Como é que... Eu gosto de tudo na cerâmica. A técnica, são as técnicas que diferenciam. Eu, por exemplo, eu trabalho com placas. Faço rolinho, faço pinte-pote, mas eu gosto de trabalhar com placas. A placa você abre a placa, tipo massa de pastel, e a partir daquela placa você faz suas peças. Isso. Eu gosto muito de placa. O torno, por exemplo, eu comecei a fazer torno na Águida, só que como eu tenho algumas limitações físicas, entendeu? A posição do torno não me favorece, eu não mexo no torno, mas eu acho assim, maravilha, quem sabe. A pergunta de um ignorante torno é mesmo, aquele... né? Você já assistiu Ghost? Há muito tempo. É um filme que... eu me lembro do filme, né? É uma... Que vai girando e você vai... Isso, roda de oleiro. Aquele é tocado com os pés, assim, não? O oleiro, né? Os oleiros, tem muito oleiro em Vitória, na Serra, em Vila Velha, que é essa roda, né? Com o pé, que você fala. Mas tem os elétricos, né? Os mais sofisticados, tem muita empresa, muita indústria, né? Que fabrica torno. Então, mas esses que você está falando são os mais antigos, né? E ainda existe esse tipo? Existe. E com esse você não se identificou por questão física, porque né? eu sentia dor, né? A posição não favorece. Agora, qual é a diferença de um vaso, por exemplo, feito no torno para um feito O vaso, qualquer peça que é feita no torno, ela é mais precisa, né? Ela não é torta, né? E você fazendo uma peça na mão, ela vai ter algumas imperfeições, né? E o torno não é perfeito. Acredito que a peça feita na mão são peças únicas, né? Você repete, por mais parecidas que ela possa parecer. Exatamente. E de certa forma deixa a sua marca, né? Isso. Mas o torno é bem bacana também. Eu bato palmas para quem trabalha com torno, né? Tem muitos amigos ceramistas que trabalham com torno.
Assim, na verdade, o ceramista, ele encaminha para uma determinada técnica, né? Mas você pode misturar também, você pode começar no torno e terminar na modelagem manual. E não tem, a cerâmica ela é muito rica, né? Tem muitas possibilidades. E aí, a partir do momento que você se envolveu de cabeça mesmo na cerâmica, ela começou a tomar um espaço maior na sua vida, pelo que eu entendi. Né? Eu procurei a cerâmica como um hobby, né? Um hobby e também uma terapia, né? Porque eu precisava, né, disso para controlar, né, meu nível de estresse, minha pressão. Tanto é que eu não tomo remédio para pressão. Né? Então fez efeito, né? Super efeito. E eu sinto falta, quando eu fico um tempo sem fazer, na pandemia, por exemplo, eu fiquei um tempo sem fazer porque eu vim para cá e não trouxe minhas coisas de cerâmica. E eu fiquei estressada, fiquei meio deprê, sabe? Mas porque a cerâmica, isso, ela dá um suporte, né, pra gente. Você falou, fiquei meio deprê. Eu, passeando aqui no seu ateliê, eu vi que você se expressa, isso é óbvio, né? Se expressa através da cerâmica, até os sentimentos, até os títulos que você coloca na cerâmica tem a ver com o seu estado de espírito. Me fala um pouco sobre isso. Eu tenho, assim, várias peças, né? Artística, porque eu comercializo as minhas peças numa loja aqui em Iriri. E, de certa forma, a gente tem que vender, né? Você faz cerâmica, você acaba vendendo e você prazeroso, mas sem custo, né? Exatamente, tem custos. Mas eu participo também de exposições, eu gosto de estar nesse meio. Tanto é que eu fiz artes plásticas, né? Depois de aposentada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? E aí eu gosto de participar de exposições e tal. E eu lembro que na pandemia, o que acontece? Eu morava em Vitória, quer dizer, tinha uma casa em Vitória com meus filhos, marido. E na pandemia a gente ficou com medo, eu e meu marido, a gente ficou com medo de contrair, né? Covid. E aí a gente veio para a praia para se isolar, né, da família, porque eles entravam e saíam dentro de casa, não tinha muito critério e a gente estava com medo. E a gente veio para cá, para a praia, e a gente se adaptou tanto que a gente está morando aqui agora, né? Vai também a Vitória, mas não tanto quanto a gente ia. E aí sim, aí eu vim para cá, tipo que corrida, né? Correndo da Covid, e não trouxe nada de cerâmica, nada de argila. Só que essa rotina, né, de dona de casa, e minha neta também veio comigo, aí tinha que dar conta das aulas online, do Kumon que ela fazia, da psicóloga que ela fazia. Então eu fiquei assim, cheia de obrigações, e a casa, e aí eu surtei, né? Fiquei muito deprê, fiquei triste, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só pensava em acabar a pandemia e voltar para minha casa, retomar a minha vida e tal. Mas aí uma amiga minha, ceramista, TT Drago, me mandou um WhatsApp falando: Gina, vai ter uma exposição em São Paulo da Cibele Nakamura e já abriu o edital, eu vou mandar para você dar uma lida, para você participar. Aí eu falei: não quero, não vou ver, eu não quero nada, não quero saber de nada. Ela: não, você não precisa fazer nada novo, não, pega uma foto de alguma peça sua, manda para ela e tal. Mas eu vou mandar o edital. Ela mandou o edital, eu fui ler, né, o edital. Nessa leitura eu me interessei. Aí eu comecei a imaginar que peça eu faria, né, para essa exposição, que é o Vestir Cerâmica. Aí fiquei pensando em vestir cerâmica, aí o título da exposição, o título é esse, Vestir Cerâmica. Aí vesti uma parede, vesti um corpo e tal. E aí eu tive a ideia de fazer um bustier de cerâmica. Aí fiquei pensando em como ajustá-la ao corpo, o que fazer, como fazer, qual modelo. Que eu gosto muito também de moda, eu gosto de ver desfile de moda, né? Enfim, aí
mas eu não tinha nada de cerâmica aqui, nada, argila nenhuma, nem papel para desenhar eu tinha direito aqui. Aí achei um papel aí de uma apostila velha e desenhei o bustier, falei, é esse que eu vou fazer. Fiz o projetinho, fotografei e mandei para a curadora, Cibele Nakamura. E, para minha felicidade, meu projeto foi aprovado. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que produzir, né? Liguei pro meu filho em Vitória, pedi para ele trazer algumas coisas, ele foi fazendo um vídeo, isso aqui. Eu falei, isso, mais aquele outro e tal. Aí ele encheu o carro dele e trouxe. Inclusive minha plaqueira, né? Que ela é super pesada, é antigona. Ferro e pedra, né? Ferro e pedra, é. E aí ele trouxe pra mim, né? E tal. Aí ele falou, mãe, você não vai tirar mais essa plaqueira daqui, porque é impossível. Ela estava no terraço lá em casa, né? Em Vitória. Quer dizer, ele desceu com ela do terraço e colocou no carro, trouxe pra cá e instalou aqui, então já tinha dado. Mas assim, foi muito legal isso, porque eu comecei a me envolver com esse bustier e foi super legal. Eu achei que ele ficou bem bacana. E é isso, aí foi para exposição, a gente mandou foto, depois foi para exposição, né? A gente mandou a peça para São Paulo. E é isso. E aí, assim, aí eu peguei o gosto. Então, eu gosto de algumas exposições porque mexe com a gente, movimento. Você sai daqueles utilitários, os decorativos que a gente costuma fazer para comercializar. E aí você coloca um pouco a sua mente, né, para produzir, para trabalhar. Teve duas peças que eu vi aqui que chamaram a atenção também. Uma que tem a ver com fragmentos ou alguma coisa assim. Sim, eu gosto muito dessas marcas que a argila na verdade é o seguinte, eu tenho 63 anos, já vivi muita coisa e a gente tem muitas marcas, né? Não só marcas físicas, né? Como rugas, mas as marcas também da vida da gente, de tristeza, de alegria, né? As feridas, né? Algumas feridas pouco cicatrizadas, outras não. E aí eu gosto de passar isso para a peça. E aí essa peça eu fiz com as marcas, com as rupturas, uma peça um pouco rota, como a gente é mesmo, né? Sem nenhuma perfeição. Remendos, sem nenhuma perfeição, com alguns remendos, né? Algumas cores diferentes também. E aí eu fiz essa peça, participou também de uma exposição virtual também da Cibele Nakamura, que é a Expo de Arte de Ceramistas, né? Ceramistas do Brasil. Então vários ceramistas mandam peça e ela divulga, né? Posta. Vamos falar um pouco da sua formação. Você falou que foi para a faculdade? O meu primeiro curso eu fiz na UFES foi pedagogia. Depois de pedagogia eu fiz psicopedagogia. Na verdade eu queria fazer psicologia mesmo. Eu acho que a gente procura a psicologia até pra gente se curar um pouco, ou pelo menos se entender, tentar gente mesmo, entender. Né? Mais do que ouvir aos outros, a gente se ouvir, né? Exatamente. Mas aí não deu para fazer psicologia porque eu tinha que trabalhar, tinha que me virar, e o curso de psicologia era de manhã à tarde. E aí eu optei por pedagogia por ser um curso assim mais tranquilo para eu fazer e trabalhar. Mas como pós-graduação eu procurei psicopedagogia e foi super legal esse curso. Mas logo depois eu passei no concurso, né, do banco e fui trabalhar. Então eu não utilizei, né, a pedagogia, a psicopedagogia no meu trabalho, né? Eu trabalhei 28 anos, né, no banco. Mas quando eu me aposentei, em 2010, eu falei, eu quero voltar para a faculdade, porque eu adoro estudar, né? Adoro ler. E aí fiquei pensando no que fazer. Aí mais uma vez meu marido, né?
eu falei, acho que eu vou fazer mestrado em educação. Aí ele, mestrado em educação, você quer dar aula? Eu falei, não, isso é uma coisa que eu não gosto, é dar aula. Não quero dar aula. Então, para que você vai fazer mestrado em educação? Aí faz um outro curso que tem a ver com você e tal. E ele tinha feito artes plásticas na UFES. Aí ele falou, eu achei que vocês tivessem feito juntos. Não, ele fez um período, eu fiz em outro. Aí eu fiquei pensando, artes plásticas é uma boa e tem tudo a ver com cerâmica. Aí eu pensei Isso você já analisar. estava envolvida com a cerâmica? Eu comecei na cerâmica em 2007. Né? E a faculdade depois da aposentadoria? Sim, a faculdade foi. Aí quando eu me aposentei em 2010, aí a gente fiquei nessa polêmica se eu fazia mestrado, o que eu ia fazer. E ele deu essa ideia de eu fazer artes plásticas. E eu achei interessante, porque eu queria aprimorar também minha cerâmica, querendo né? participar da conversa, pera lá. Vem cá, bichinha. Que linda. É aranha? Aranha é um bichinho. Enfim. Vamos lá. Aí eu fui na universidade, aí pensei em fazer um segundo curso, mas aí tinha muito tempo que eu tinha já me formado, mais de 10 anos. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o Enem. E aí na época que eu fiz, tinha Enem e tinha vestibular, né? Aí eu fiz primeiro Enem, passei, depois vestibular. E entrei para a faculdade, foi ótimo, na universidade, foi muito legal. E assim, o meu intuito era cerâmica, só que eu me frustrei lá porque a professora de cerâmica tinha ido embora para Portugal fazer um mestrado, doutorado, não sei. Mas não tinha matéria? E aí aí estava em stand-by a cerâmica. Aí eu, fiz as optativas, as básicas, né? E falei, bom, ela vai voltar e eu faço depois. Aí um belo dia, realmente, ela voltou mas assim, foi tão legal porque eu vi outras coisas que fiquei encantada, né? E fotografia, eu já gostava de fotografia, me interessei mais ainda, gravura, né? Eu queria muito fazer papel artesanal, mas na época que eu fui fazer já tinha acabado, né? Eles tinham encerrado essa matéria. Fiz estamparia, adorei estamparia, serigrafia, então assim, abriu-se um leque grande para mim. E aí eu fui fazer cerâmica como ouvinte, porque eu não tinha nem feito a matrícula, porque eu não sabia que ela tinha voltado. Eu soube nos corredores, eu falei, eu quero fazer. Aí assisti como ouvinte o primeiro semestre, aí no outro semestre eu me matriculei regular, né, e fiz, e foi ótimo, foi muito legal. E assim, mas eu tive contato com as pessoas, por isso que eu acho legal você voltar a estudar depois de mais velha, porque você vê de outra maneira tudo, né? Vê o que está acontecendo, a gente vai se afastando do mundo, né? Exato, Tô falando de mim, né? Apesar de ter uma disparidade de idades, né? Porque a maioria são jovens e tal, mas você rejuvenesce também, você aprende muito, né? É uma troca, né? Sim, e eles também com a gente. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Se eu estivesse em Vitória, com certeza, eu voltaria para a universidade, fazer um design, alguma outra coisa. E quando eu fui para a universidade, eu já fui como ceramista, né? Eu já fazia cerâmica já há mais de 3 anos. Só que existe um certo preconceito, né? Com artesanato, né? O que é arte, o que é artesanato é uma longa discussão. Você pode ficar 4 anos, 8 anos dentro da universidade que você não vai chegar no consenso. Porque mesmo entre os professores não existe consenso com relação a isso, né? Arte, artesanato, enfim. Mas eu faço os utilitários e os decorativos para serem comercializados, né? Então não é considerado arte porque é utilitário, né? A arte não pode ter utilidade, né? Mas eu particularmente acho que a arte não tem que ter preconceito, a arte não combina com preconceitos, né? Mas isso aí é um outro assunto que é uma polêmica, a gente vai ficar aqui
para discutir. Mas então eu comercializo as minhas peças de cerâmica numa loja aqui, a Bela Casa, e levo, e as minhas, na época nem era aqui em Iriri, era no Shopping Vitória, tinha uma loja de artesanato e que eu vendi minhas peças lá. Então existe um certo preconceito, você não é artista, você é artesã, né? Porque artista você tem que pensar arte contemporânea, então não tem nada a ver com Mas cerâmica. olha só uma pitadinha nessa polêmica aqui. Artista precisa sobreviver. Sim. De certa forma, a arte precisa sustentá-lo. Sim, né? Exatamente. Como um cantor, por exemplo, é um artista, aí não chega a ser um artesão, mas de qualquer forma ele está vendendo a arte dele. Né? Mas isso é, como você falou, é uma outra história. Vamos voltar para a sua monografia aqui. Pois é, aí sim, aí na universidade você entende isso, você acaba, e de certa forma eu ficava até assim, eu sou um artesão, não sou artista, eu tenho que estudar mais, eu tenho, tipo assim, descobrir, né, o que é ser artista. E tive muitos professores maravilhosos, né, mas eu sempre ficava dentro de mim. E quando eu me formei, que eu não tinha mais, o coordenador falou, agora é se formar e pronto, chega de fazer matéria e tal. Aí eu comecei a pensar no meu TCC. Mas o meu TCC, os professores que eu procurava, era assim, vamos falar sobre um ceramista, vamos falar sobre... Ou seja, algum artista já consagrado. E, na verdade, eu queria falar sobre o meu trabalho, sobre o meu desenvolvimento na cerâmica. E eu, até então, não tinha achado nenhum que desse uma força, né, para mim. E eu fui fazendo outras matérias e deixando essa para trás. Até que, numa aula de escultura com Rosana Paste, ela falando, né, conversando que ela é um amor de pessoa, né, e a aula dela é maravilhosa. Eu falei, gente, eu vou conversar com essa professora, porque eu acho que é ela que vai me ajudar nessa empreitada. Proposta, né? Isso. Aí quando eu fui conversar com ela, ela achou maravilhoso. Não, me deu uma força e vão, sim. Na verdade, eu tinha até o nome do meu TCC, porque eu queria fazer em cerâmica, né? Alguma coisa ligada à cerâmica, mas eu queria falar sobre o meu trabalho. E a gente conversando, papo vai, papo vem, eu falei, Rosana, eu queria falar sobre o meu trabalho aliado à minha história de vida, às minhas memórias. Porque a gente traz muita coisa, né, do passado, do presente, e eu sempre gostei de mexer com moda. Aí eu tinha uma tia que era costureira, além de costureira era boleira, fazia bolos confeitados. A minha avó encapava botão, a minha mãe bordava. Então, assim, eu fuxico, minha avó fazia colcha de retalho. Então, assim, eu vivenciei muito isso na minha infância. E, de certa forma, a gente traz isso para tudo que a gente faz, né? Crochê, eu aprendi a fazer crochê muito pequena, né? Tricô eu não consegui, sabe? Não dou conta de 2 agulhas. Algum problema de coordenação. Então mas a diferença o crochê... entre um e o outro são as agulhas, uma com... o tricô você tem que trabalhar com 2 agulhas, né? E o crochê não, é uma só. Então, tentado sobre isso. Tricô eu não consegui. Mas assim, enfim, tem trabalho manual, de bordar essas coisas. Costura, né? Minha tia era exímia costureira. Minha avó, por parte de pai, também foi costureira, até famosinha lá em Cachoeira. Vovó Laizinha. Então, aí eu falei, eu quero resgatar isso. Aí ela, vamos. E ela se empolgou também, eu senti que ela se empolgou. Só que a minha história de vida é uma história assim meio triste. Quem me conhece e que não sabe da minha história, não vê, né? Tem uma música assim, dentro de mim mora um anjo. Não sei se você conhece a música antiga. Dentro de mim mora um anjo. Então, assim, que não sabe nada de mim, né? As pessoas não sabem nada. Mas sabem, porque eu falo para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente fala,
mas a gente se desencana, né? Eu quero ouvir um pouquinho da sua história. Uhum. Agora, a pergunta é, a professora, quando ela se empolgou, ela já sabia, você já tinha contado a história? Ou Não, só o que eu contei para ela é que eu queria fazer o TCC sobre o meu trabalho, e eu não estava achando respaldo, ninguém. E aí ela, acho que ela falou, pô, então ela tá confiando em mim, né? A empolgação foi sobre o projeto, ela falou, não, vamos sim, vamos conversar. Aí ela quis ver meu trabalho, né? Mostrei para ela, tem um Instagram. E ela gostou da ideia. E aí a gente começou a trabalhar. E ela falou assim, então você vai escreve e manda. E aí a gente fazia isso, eu escrevia, entregava para ela. Ela fazia algumas perguntas, pontuava, né, algumas coisas, devolvia, me dava texto para ler, livros. E assim, foi uma coisa muito prazerosa. O meu TCC foi muito gostoso de fazer. Lógico, chorei inúmeras vezes, entendeu? E quando eu entregava as partes para ela, ela falava, eu tô sentindo aqui muita dor. Eu falei, porque existe dor, né? A vida da gente tem dores, né? Como é que é o nome, o título? O título é Memórias Perpetuadas pelo Fogo. Porque a argila, enquanto ela não vai ao fogo, ela é argila. Depois que ela vai ao fogo, ela se transforma em cerâmica. Então, eu escolhi esse título, Memórias Perpetuadas pelo Fogo. E depois que eu escrevi, de tantas idas e vindas, depois eu achei que a ficha caiu, que esse nome eu tinha escolhido e tinha tudo a ver com a minha história de vida. Porque a minha mãe, aos 26 anos de idade, com 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, ela suicidou. Ela ateou fogo ao próprio corpo. E isso marcou muito, tanto a mim quanto meus irmãos. Fizemos terapia, né, várias terapias para poder se desencarnar, né, porque de certa forma marca muito. Você presenciou essa cena? Não, eu não presenciei essa cena. Mas meus 2 irmãos sim. E eles eram menores, né? Eu tinha 6 anos, meu irmão 5 e o outro 4. Mais ou menos nessa faixa etária. Eles presenciaram, mas eles não lembram. É como o meu irmão, o mais velho, né? Que tinha 5 aninhos. Ele apagou. Isso aí apagou da mente dele. A gente já conversou várias vezes. Eu acho que o cérebro... Ele anulou isso, né? E eu fiz muita terapia e falava muito, escrevia muito. O meu TCC também foi uma terapia para mim. Porque a própria Rosana, quando eu entreguei o final, né? Que eu tinha terminado, que eu fiz tudo e tal. Ela falou, Gina, eu não sinto mais dor como eu senti no início. Então, tipo assim, foi uma liberação mesmo, sabe? Porque até então eu falava da morte da minha mãe, eu chorava, eu pensava. Hoje não, hoje é a história de vida de cada um, né? E uma coisa assim interessante, Dia das Mães para mim era terrível. Porque na escola as pessoas festejavam, né, Dia das Mães. E eu sentia assim muito mal, porque a minha mãe já tinha falecido daquele jeito, uma morte trágica. E quem era minha mãe? Era minha avó. Minha avó e minhas tias, né, irmãs da minha mãe, que me ajudaram a criar. E por sinal, assim, eu fui muito privilegiada, né, porque meus irmãos, eles foram criados por madrasta. Meu pai casou de novo e os meninos foram morar com ele. Eu não, eu continuei morando com a minha avó. Minha avó não abriu mão. E porque tinha que ser, né, destino. E ela me deu uma educação muito legal. Eu estudei em escola de freira, em Cachoeiro, no Cristo Rei. Eu estudei minha vida toda lá. Depois eu vim para Vitória, né? Fiz UFES. Enfim. Mas aí o TCC, voltando ao TCC, eu e Rosana, a gente começou lendo o trabalho e vendo que tipo de material
a gente poderia estar fazendo, produzindo, né, para esse trabalho. Aí comecei com a pedra, a Frade a Freira. Frade a Freira é uma pedra que marcou muito minha infância e adolescência, porque eu, morando em Cachoeiro, a gente frequentava muito Marataízes, Ziriri, Rio Novo, onde era minha família, né, minha avó, minha mãe viveu. E aquela pedra para mim era assim, uma coisa monumental, eu achava linda. Criança, né? Mas eu acho bonita, mesmo, né? Até quem não conhece, deve conhecer. É verdade, o Frade a Freira. E aí eu lembro que eu já lia, já estava lendo, eu abri um catálogo telefônico, antigamente tinha, né? Existia isso, né? As pessoas com os números. E eu li um poema do Benjamin Silva sobre o Frade a Freira. E eu achei aquele poema fantástico, né? Aquela lenda, né? do Frade a Freira que se amava e que Deus perdoou eles e transformou o amor deles naquelas duas montanhas de granito. Eu achei aquilo fantástico e aquilo ficou dentro de mim. Quando eu entrei para a Cerames, para a associação, e que a gente precisava de fazer um projeto para a Lei Rubem Braga e foi sobre iconografia capixaba, e que a gente foi estudar sobre os ícones, né, capixaba, eu imediatamente, quando eu abri o livro de iconografia capixaba, que eu vi o Frade a Freira, eu falei, não, Frade a Freira sou eu, eu que vou fazer. E eu fiz, aí eu desenvolvi uma peça de cerâmica com a pedra, né, fiz umas cumbucas grandes com o Frade a Freira. Depois eu fiz os outros utilitários, cumbuquinha, e eu vendi muito. Hoje em dia eu não tenho mais paciência para fazer, mas eu já fiz muito. E dentro dessa peça iconográfica que a gente fez para o projeto Rubem Braga, eu escrevi o poema, transcrevi, né, o poema do Benjamin Silva, do Frade a Freira. E ficou muito legal. Então, quem não conhecia a pedra passou, de repente, a se interessar, a querer conhecer, e Benjamin Silva também, quem não conhecia o poema, passou a conhecer. Então, eu achei, assim, interessante, né? As coisas foram se completando, desde o estresse no trabalho até a grande artista. Encontrar, né? Grande, não sei. E aí essa peça, ela faz parte do meu TCC, que foi o comecinho, né? E aí depois eu e a Rosana desenvolvemos outras peças com algumas memórias, né? Algumas recordações, algumas lembranças minhas. Inseri também no trabalho alguma coisa que eu tinha feito com outra professora de gravura, de serigrafia, né? Uma foto minha antiga, vestida com aqueles vestidinhos, né, antigo, com sapatinho, boneca, né? E uma coisa também que marcou minha infância era o meu cabelo. Eu sempre gostei de ter cabelo grande, comprido. E minha avó nunca deixava, porque eu pegava piolho, aí ela cortava, minha tia cortava, então eu sempre tinha cabelo franjinho, cabelo curto. E meu sonho era ter cabelo comprido. E aí nesse do TCC eu conto essa história, né, esse trauma. Nossa, eu fiquei curiosíssimo para ler, se você me permitir. Lógico, com certeza, com certeza. Gina, falaríamos o dia todo aqui. É verdade. E vamos conversar mais, mas o nosso vídeo precisa encerrar. Eu quero te agradecer muito por abrir sua porta para mim, abrir sua história para mim. Eu que agradeço. E quero agradecer a nossa amiga Niara por ter me colocado em contato com você. Sim, Niara, um anjo, né? Na nossa vida. Muito obrigado, parabéns por esse belíssimo trabalho.